A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os nossos irmãos, Cristo Jesus. Passando no nosso canal, não esqueça de inscrever, ativar as notificações e fazer seus comentários. Irmão, nosso assunto de hoje, o irmão falou para mim me fazer um vídeo sobre Efésios, capítulo 2, do verso 8 ao 10. E o título do vídeo vai ser Soberania de Deus e responsabilidade humana. Então, esse é o assunto do vídeo de hoje. Em Efésios, capítulo 1, do verso 4 ao 5, diz que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis e nos predestinou para si mesmo, para sermos feitos filhos de Deus. Agora, como que nós entendemos, irmão? Timóteo, capítulo 2 Timóteo, capítulo 1, do verso 9, vamos ver aqui como é que o apóstolo Paulo, ele fala esse assunto aqui. Timóteo, capítulo 1, verso 9 em diante. Diz assim: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes do tempos eterno, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante ao Evangelho. Então, como entender que Deus nos salvou antes de nos chamar? Porque, irmãos, Deus está no atemporal. Deus não tem passado, nem presente e nem futuro. Deus é. Deus conhece todas as coisas. Então, o que Ele vê, nós não conseguimos ver, porque Ele é eterno. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Diz a palavra que Ele chama as coisas que não são como se já fosse. Então, na ótica de Deus, na eternidade, porque na ótica de Deus, todas as coisas já estão consumadas. Agora, é nós no tempo que temos que nos santificar, que sermos fiéis a Deus, sermos fiéis, temos uma vida genuína, a nossa ótica dentro do tempo. Mas na ótica de Deus, Deus vê todas as coisas já consumadas. Agora, como conciliar decreto de Deus e propósito humano? E aqui fala que a graça nos foi dada antes do tempo dos séculos. Antes de nós existir, a graça foi nos dada. E como estas coisas aconteceram? Aconteceu
no corredor da humanidade, quando ouvimos a pregação do Evangelho e cremos em Jesus Cristo. Aí encontrou propósito de Deus e decreto de Deus. E aí a salvação aconteceu na nossa vida. Então, irmãos, é como está escrito em Romanos, capítulo 8 de Romanos. Depois vamos ler, entrar no texto que o irmão falou para mim, fazer um vídeo, né? Romanos, capítulo 8, verso 29 e 30. Como é que diz lá? Diz lá assim: porquanto que de antemão conheceu também, predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este justificou. E aos que justificou, a este glorificou. Aqui é a ótica de Deus. É a ótica antemporal de Deus. Agora, na ótica antemporal de Deus, todas essas coisas aconteceu do início ao fim. Agora, na ótica humana, na nossa vida, para esse decreto juntar ao propósito, então, esta obra aqui da predestinação, ela foi desenvolvida na nossa vida. Deus nos predestinou, nos chamou, nos justificou. Agora estamos no processo da santificação, e essa santificação ela vai desembocar na glorificação, né? Para Deus já está tudo consumado, porque em Deus não há tempo, nem passado, nem presente e nem futuro. Então, Ele conhece todas as coisas, desde do início até o fim. Na ótica de Deus está consumada. Agora, na ótica humana, não. Na ótica humana, nós respondemos. Por que nós respondemos ao chamado de Deus? Por quê? Porque fomos predestinados, fomos eleitos por Ele. Por isso que Ele falou lá em João capítulo 10, versículo 11, que Ele é o bom pastor, dá vida pelas ovelhas, e falaram que aqueles que não crerem nele é porque não são das suas ovelhas. Ele chama de suas ovelhas, mesmo estando lá no mundo. Ele já vê ela como suas ovelhas. Por que não crê? Porque não são das suas ovelhas. Antes de crer, precisa ser ovelha de Cristo, na ótica de Cristo. Na ótica humana, na nossa ótica, só é ovelha depois que é transformado, não é isso? Mas na ótica de Deus é o inverso, irmão. É por isso que nós temos que entender a transcendência de Deus. E muitos querem pegar a transcendência de Deus e quer colocar dentro das suas caixinhas religiosas, igual os arminianos fazem, né? E não consegue entender uma salvação antes de nós crer, né? No sentido da ótica de Deus. Ele quer trazer a transcendência de Deus e pôr
dentro da sua caixinha. Só que eles querem colocar a sua mentalidade dentro da imanência de Deus. E aí, irmãos, aí nós não entendemos. Aí o homem fala que tem perda de salvação, que caiu da graça. Por quê, irmão? Porque ele conectou, né, o seu raciocínio lógico, a sua lógica, dentro da transcendência de Deus. E aí não funciona, irmão. Não funciona. Mas vamos ler aqui o texto que o irmão pediu para me fazer um comentário sobre Efésios, capítulo 2, do verso 8, né? Do capítulo 1, 2, irmãos, o apóstolo Paulo fala que nós estávamos mortos em delitos e pecado. E Deus nos deu vida. Então nós estávamos mortos, bem mortos. Primeiro, morto, porque nós estávamos debaixo dos principados, que é os demônios. Depois nós estávamos no curso do mundo. E terceiro, nós estávamos pelo curso da carne. Então, morto, mas bem morto. E o morto não tem como responder à obra da redenção. Então, Deus nos deu vida. Então, como é que essa obra acontece? Deus dá vida antes de crer. No nosso âmbito, da nossa lógica, as coisas acontecem tudo juntinho ali. É igual Lázaro. Lázaro, para ele ouvir o que aconteceu, Deus primeiro teve que dar vida para ele. Deus deu vida, ele ouviu, depois ele viu, e depois ele levantou e saiu. Então, primeiro para ele ouvir, Deus deu vida. E depois ele se levantou e saiu de dentro do túmulo. Então, irmãos, mas diz aqui, a salvação é pela graça, é por meio da fé, não pelas obras, para que ninguém se glorie, porque fomos feitos, feitura sua, criado em Jesus Cristo, para as boas obras, as quais Deus ordenou que andássemos nela. Então, irmão, as nossas obras humanas, praticadas por nós, diante de Deus, são como trapo de imundícia. A única obra que passa no crivo de Deus, que é aceitada como evidência da salvação, são as obras que procedem da graça, que procedem do sacrifício de Cristo. As obras não são a causa da salvação. A causa da salvação é a morte de Cristo, é o seu sacrifício. As obras são a evidência de um salvo, porque uma pessoa, quando é salvo, Deus reproduz nele a natureza de Cristo. E a natureza de Cristo, reproduzida nele, vai desembocar no processo da santificação. Primeiramente, pessoa, quando crê pela fé, ele é declarado justo no tribunal judicial de Deus. A sua conta é paga. Todos os pecados que ele cometeu são cancelados. Ele é inocentado diante do tribunal de Deus. E Deus, quando olha para ele, não vê ele um réu diante do juiz, mas um filho diante de um pai. Então, tem duas imputações aí. Porque no mundo que nós vivemos, uma pessoa, para ser justificada,
ele tem que ser inocente. Se ele não for inocente, ele não é justificado. Mas na salvação, irmão, quem é justificado, quem é? Não é o inocente, é o culpado. E como essa obra, como é que Deus, sendo santo, justifica o culpado e não é comprometido com erro, com injustiça? Por quê? Porque ele enviou Cristo Jesus. Cristo Jesus pegou os nossos pecados, a nossa conta, que era impagável, e foi depositada na conta de Cristo. E aí, na conta de Cristo, nós fomos perdoados. Mas ainda não era justo. E aí o que Cristo fez? Deus fez através de Cristo. Cristo pegou a sua justiça e nos vestiu da sua justiça. Então Deus do céu, na nossa posição em Cristo, quando Ele olha para nós, Ele não vê nós como pecadores, Ele vê nós como justos, porque quando Ele olha para nós, Ele vê a justiça de Cristo creditada na nossa conta. Então, somos justos. Então a extensão do sacrifício de Cristo perdoou nós dos pecados passado, presente e no futuro. Por isso que Paulo, quando se dirige à igreja, fala aos santos que estão em Éfeso, aos santos que estão em Colosso, aos santos que estão em Coríntios, porque em Cristo nós recebemos uma nova posição. Então, irmão, esta linguagem aí, dentro da congregação, falada pelos anciães do Brás, né? Uma salvação por obra, isto daí é um falso evangelho. É um falso evangelho. É porque eles não conhecem a obra da salvação. Eles não sabem passar para a Irmandade como é que o processo da salvação acontece. Como é que a obra da salvação acontece na vida do salvo. E aí, uma hora ele fala que é por livre-arbítrio, outra hora ele fala que não é por livre-arbítrio, e faz um angu de caroço. A obra da salvação, por isso que é preciso nós estudar a Bíblia. Senão, irmão, nós vamos pôr medo das pessoas. Nós vamos aterrorizar as pessoas. Cuidado para não perder a graça. Cuidado para não cair da graça. E nada disso está na Escritura Sagrada, irmão. Nada disso está na Escritura Sagrada. Então, a salvação é unicamente pela fé. A fé é a causa instrumental da salvação. Pela fé, nós nos apropriamos do sacrifício meritório, que o sacrifício de Cristo é a causa meritória. A causa meritória de Cristo é o sacrifício de Cristo. A causa instrumental é a fé. É através dela que nos apropriamos da obra da salvação. Aí é produzida em nós, depois que nós cremos, aí a obra emana da graça. Já não é uma obra nossa, porque a nossa obra, ela não passa no crivo de Deus. Ela é reprovada no crivo de Deus. Por isso que lá em 3 de Gênesis, lá está escrito que quando Adão e Eva pecou, eles fizeram veste de folhas de figueira, que representa a obra humana. E aí o que Deus fez?
tirou aquela roupa de folha de figueira, matou um cordeiro e da veste do cordeiro vestiu a nudez de Eva e de Adão, representando ali, era uma figura que Cristo ia morrer para vestir a nudez de todo homem. Então, as obras que passam no crivo de Deus, que é aprovada agora, é as obras que vêm por meio da graça, por meio do sacrifício de Cristo. Ficou bem esclarecido aí para os irmãos. Comparta o nosso vídeo. Fique com Deus, a paz de Deus com todos.